Aleluia, glória a Deus. Paz, Senhor, igreja. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Filipenses. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao versículo 9. Enquanto vocês abram a Bíblia, quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Abinair, pastora Meire, por essa oportunidade e pela confiança. Amém? Abriram? Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao 9. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Podem se assentar. Estamos aqui diante de uma palavra de Paulo, de uma carta de Paulo aos Filipenses. E Paulo, enquanto ele diz aqui, meus irmãos, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, pense nas coisas boas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Esse homem que está dando para nós esses conselhos, ele estava preso. E eu sei que aqui a maioria, se não todos, conhecem a história de Paulo. Mas eu vou trazer aqui algumas partes muito importantes de nós estarmos relembrando. Paulo, ele foi um homem escolhido por Deus. Quando ele estava a caminho de Damasco, Jesus encontra com Paulo. E quando ali Jesus fala com Paulo, Paulo, por que me persegues? E aquela luz resplandecente cega Paulo naquele momento. E ele fica cego 3 dias. E Deus fala para Ananias, Ananias, vai ao encontro de Paulo para você restituir a visão dele. E quando Ananias vai ao encontro de Paulo, Paulo ali fica restaurado a sua visão. Ele volta a ver e também é batizado pelo Espírito Santo. A partir daí, a vida de Paulo é uma nova vida. Antes ele era um perseguidor dos cristãos, ele torturava os cristãos, o povo de Deus tinha medo dele, porque ele era mau. Mas depois que ele encontra Jesus, tudo mudou na vida dele. Tudo fez sentido na vida dele. Antes ele achava que o grupo cristão era uma ameaça herege ao povo judeu. Mas depois, todo o zelo que ele tinha, com aquilo que ele acreditava ser certo, transformou por um zelo e um amor por Cristo Jesus. No versículo 5 do capítulo 3 de Filipenses vai dizer que ele era hebreu de hebreus, segundo a lei ele foi fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, o reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Paulo,
ele tinha as conquistas desse mundo como esterco. Quanto mais essas conquistas morriam, quanto mais o desejo de conquistar essas coisas morria para ele, mais o impulsionava para servir a Jesus e para fazer a obra, para anunciar o nome de Jesus. Ele era esse homem que foi experimentado de dores, de prisões, de sofrimento, de açoites. Mas nada isso fez ele mudar de ideia. Porque Cristo era aquilo que trouxe a ele uma alegria que ele não encontrava em nenhum outro lugar. No versículo 20 do capítulo 1, ele vai dizer: segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Paulo, ele tinha por certo, nada tirava, nada colocava em dúvida a fé que ele tinha no Senhor Jesus. Ele cria no Senhor Jesus com todo o seu coração. Ele sabia que enquanto em vida, ele queria correr o mais rápido para anunciar. E Paulo revolucionou a fé cristã, porque ele era um homem entendido, intelectual. Ele era um homem que sabia falar. Então, quando Paulo esteve aqui em vida, ele propagou, ele fez com que o evangelho alcançasse multidões. Ele fez com que o evangelho propagasse. Ele sofreu, sim, mas ele fez com que o nome do Senhor Jesus fosse glorificado. E ele tinha o tempo precioso. Ele não perdia tempo, ele queria ganhar tempo para que mais vidas fossem alcançadas pelo Senhor Jesus. A experiência de Paulo com Jesus determinou a sua jornada. Ele tinha convicção na fé que ele tinha no Senhor Jesus. Uma revelação de Deus muda toda a perspectiva da nossa vida. Às vezes nós viemos na igreja e nós estamos sentados e uma palavra, uma revelação do Senhor faz sentido. Você já parou para observar que às vezes você vem, tanto aqui na igreja, quanto na sua casa, quando você está meditando na palavra do Senhor, quanto nos seminários, quando aquela revelação vem ao nosso coração e você fala: gente, mas há tanto tempo eu me deparo com essa situação, mas de repente parece que vira uma chave na nossa mente e aquilo faz sentido. Faz sentido o que nós estamos recebendo do Senhor Jesus, porque a cada revelação do Senhor para as nossas vidas, a nossa vida é impulsionada e nós desejamos seguir ao Senhor e nós temos certeza de que o dia do Senhor está próximo e que nós precisamos avançar. Os planos de Deus estão dentro de nós. Deus colocou o desejo dele dentro do nosso coração. O propósito do Senhor está dentro de nós, os planos do Senhor estão dentro de nós. O problema é que às vezes nós procuramos os nossos planos fora de nós. E nós corremos atrás dos nossos planos e não observamos que o propósito do Senhor está dentro de nós. E às vezes as pessoas correm tanto, trabalham tanto e lutam tanto por sua vida secular. Mas nós vemos que mesmo pessoas tão bem-sucedidas, assim como foi Paulo, um homem muito bem-sucedido, um homem que tinha um prestígio social, mas nada disso fez sentido na vida dele depois que ele passou a conhecer Jesus. Quando ele passou a conhecer Jesus, isso para ele perdeu o sentido. E às vezes nós vemos pessoas que estão cegas espiritualmente, não conseguem enxergar a beleza do Evangelho. Às vezes só conseguem ver as dificuldades, as aflições, e acham que não vai valer a pena, que não... O que eu vou ganhar com isso? Para que eu vou sofrer com isso? Tantas pessoas pensam em si mesmo, ao invés de pensar na vontade do Senhor. E Paulo
Ele nos ensina o caminho para a paz. A oração, quando Ele diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica. E nós sabemos que na oração nós encontramos paz, esta paz que excede todo entendimento. Porém, às vezes, nós não conseguimos orar, porque a oração, ela é sem dúvida nenhuma uma das disciplinas espirituais mais difíceis de ser praticadas. E às vezes nós precisamos ter muita vontade, muita determinação, disciplina para estarmos em oração. Senão, do contrário, nós oramos enquanto estamos aqui na igreja, nós não adquirimos um hábito de oração, porque realmente precisa de desejo, precisa de ter fome e sede da presença de Deus, da intimidade com o Senhor. Senão nós ajoelhamos para orar 5, 10 minutos, nós já estamos com o nosso pensamento nas situações, nos problemas, nas lutas, naquilo que nós temos que resolver. E nós nos desligamos do Senhor Jesus. E alguns comportamentos na oração, eles precisam ser observados. O primeiro deles é a humildade. Em Mateus 7:7, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei. Batei e abrir-se-vos-á. E nesses 3 verbos que Jesus usa para categorizar essa necessidade, a primeira delas é pedir. E quando nós pedimos algo, nós precisamos de ter humildade. E às vezes nos falta humildade. Porque quando nós achamos que somos humildes, já está faltando humildade em nós. E dificilmente nós reconhecemos que nós não somos humildes. Então, diante do Senhor, nós não podemos chegar impondo ou determinando o que o Senhor vai fazer, aquilo que nós queremos que Ele faça para nós. Nós temos que chegar com humildade. Senhor, nós não precisamos dizer para o Senhor quem nós somos, porque Ele já conhece. Nós não precisamos falar para o Senhor as nossas qualidades, porque nós temos muito mais defeitos do que qualidades. Nós precisamos chegar diante do Senhor e dizer, como em Romanos 7:24, miserável homem que eu sou. Em Lucas 18:30, que diz: Senhor, tem compaixão de mim, pois sou pecadora. E quando nós chegamos diante do Senhor expondo as nossas fraquezas, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou fraca. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua mão, eu preciso da Tua força. Eu preciso que o Senhor me ensine como orar, porque às vezes nós não sabemos como pedir. Porque a palavra dele diz que se nós sabermos como pedir, Ele fará. E como que às vezes nós oramos e não vemos que as coisas estão acontecendo? Nós precisamos observar os nossos comportamentos. Precisamos pedir ao Senhor nos ensinar como orar. Deus é soberano. E quando nós oramos e a nossa vontade é alinhada à vontade do Senhor, Ele faz até o impossível para atender o nosso favor. Aquilo que nós estamos colocando diante dEle em súplica, em oração. O segundo comportamento é a diligência. Quando nós buscamos, quando nós estamos diante do Senhor e não desistimos de buscar. 3 parábolas representam essa diligência. A primeira delas é a parábola da dracma perdida. Quando aquela mulher, tendo 10 dracmas, ela perde uma dracma. E ao perder essa dracma, ela perde a sua paz, a sua alegria. E ela vai buscar. A palavra diz que ela acende a luz. E quando ela acende a luz, trazendo aqui para o nosso contexto atual, quando aquela mulher acende a luz, ela vê muita coisa que está fora do lugar.
Já imaginou quando nós passamos muito tempo despercebidos de algumas situações que às vezes nós vamos negligenciando, às vezes nós vamos ignorando, e de repente nós perdemos, às vezes, a alegria, perdemos um valor, e aí nós conseguimos sentir as consequências disso. E quando nós paramos para acender a luz, ou seja, trazer Jesus para perto de nós, trazer Jesus para dentro da nossa casa, quando essa luz é ativada, nós conseguimos ver pecados que estão encobertos, nós conseguimos ver situações que estão passando de hora de serem ajustadas, de serem limpas. Nós conseguimos ver porque o Senhor Jesus, Ele faz isso. Aquilo que nós não podemos ver com os nossos olhos, o Senhor clareia. E o Senhor mostra, o Senhor revela através de sonhos. O Senhor revela de maneira que não fica encoberto. Quando nós acendemos a luz, quando nós deixamos e buscamos com diligência pelo Senhor, aquilo que nós precisamos achar, que está perdido, o Senhor nos revela. E o Senhor só quer que nós busquemos a Ele. Só quer que nós tenhamos Ele no centro da nossa vida, para que Ele possa colocar tudo no lugar. Muitas vezes nós esquecemos que Jesus, Ele deve estar no lugar dEle, no centro da nossa vida. E às vezes nós estamos tão esquecidos, nós estamos tão distraídos, que nós estamos deixando as disciplinas espirituais em segundo plano. Então o Senhor nos diz aqui que essa mulher, ela varre a casa. E quando ela varre a casa, ela encontra a dracma perdida. Quando nós trazemos Jesus, quando nós temos diligência no buscar, já observou que às vezes nós começamos a orar, e nós começamos a pedir algo que nós queremos. E se nós não vigiarmos, se nós não anotarmos, nós esquecemos da oração que nós colocamos diante do Senhor. Às vezes nós estamos pedindo por algo e de repente você esquece daquilo que você estava pedindo. Mas diligência é você pedir. Pede de manhã, pede à tarde. Pede a semana toda, pede o mês todo, sabendo como pedir. Não sendo aquele filho repetitivo, insistente, mas colocando diante do Senhor a sua necessidade. Porque o Senhor, Ele atende a nossa necessidade. E existe aí uma diferença entre Ele atender a nossa necessidade e o nosso desejo. Às vezes nós estamos querendo que o Senhor atenda o nosso desejo, mas o Senhor está atento àquilo que nós precisamos, a nossa necessidade, é essa que Ele quer fazer a nós. Olha só uma representação. Em Cafarnaum, havia um paralítico. E aqueles amigos dele, onde Jesus estava, tinha uma multidão que o cercava. E eles queriam muito que aquele paralítico chegasse até Jesus. Mas a única forma que tinha de chegar até Jesus era que eles colocassem ele pelo telhado. E a intenção era que Jesus o curasse da sua paralisia física. Mas quando Jesus vê aquele homem, Jesus percebe que o problema dele não estava na paralisia física. Era paralisia espiritual. Porque não adianta nada caminhar na terra e não caminhar na glória. Então o Senhor está atento à necessidade que nos leva mais para perto dEle. Se nós estamos pedindo algo para a nossa vanglória, se nós estamos pedindo algo, e em Eclesiastes vai dizer que tudo é vaidade. E se nós não tomarmos cuidado, os nossos pedidos estão baseados em uma vaidade. Mas o Senhor, Ele está atento ao nosso clamor
para atender aquilo que nós pedimos, que vai nos achegar mais perto dele. Coloque na presença do Senhor aquilo que você precisa, mas observa antes o seu pedido. O seu pedido está sendo alinhado à vontade do Senhor. Isso vai fazer com que você se aproxime mais do Senhor. Isso vai fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Esse detalhe ele é muito importante. A segunda parábola é a parábola da ovelha perdida. Quando aquele pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco e vai atrás de uma ovelha perdida. Às vezes, nós achamos que o caso em que nós estamos vivendo, a situação em que nós estamos vivendo é um caso perdido. É uma situação que não tem solução. Mas quando nós apresentamos diante do Senhor com diligência a situação em que nós estamos vivendo, não existe nada impossível para Deus. Não existe caso que Ele não possa resolver. Não existe situação que Ele não possa resolver. A maneira com que você vem na igreja é uma diligência. A maneira com que você se coloca diante do Senhor, na presença do Senhor, é uma diligência. E às vezes nós estamos deixando isso passar desapercebido. Eu acompanhei uma situação em que uma pessoa começou a achar que estava difícil de vir na igreja meio de semana. E ela começou a se afastar. Começou a se afastar e estava trabalhando muito. E de repente, o inimigo achou uma brecha. E hoje, a família dela, o esposo dela está afastado da igreja. E ela está sofrendo muito. Mas nós que somos mulheres, eu quero deixar esse conselho aqui a nós, principalmente nós mulheres. Vamos ter diligência para trazer a nossa casa para a presença do Senhor. Às vezes, o nosso marido fica esperando de nós uma reação. Ele chama para vir para a igreja. E se você se demonstra desanimada, ele fica desanimado também. Os seus filhos, se você demonstra desânimo para vir na igreja, porque está cansada, porque trabalhou muito e realmente é cansativo. Mas nós precisamos observar, porque a nossa família está de olho em nós. A mulher sábia edifica a sua casa. E a mulher que teme ao Senhor, ela é uma mulher sábia. Então nós precisamos entender que acima do nosso cansaço, acima do nosso desânimo, está uma diligência para nós colocarmos na presença do Senhor, para que a nossa casa esteja na presença do Senhor, fortalecida, revestida pelo poder de Deus. A terceira parábola que representa também a diligência é a parábola dos talentos. Quando aquele senhor deixa 5 talentos com um servo, 2 com o outro e 1 com o outro. E aqueles 2 que receberam mais, eles abraçaram esses talentos, eles trabalharam e eles granjearam outro tanto. Porém, aquele que recebeu 1 e que no seu coração ele desprezou, ele guardou, ele enterrou aquele talento. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós não valorizamos aquilo que nós achamos que é pouco. E o Senhor, Ele espera de nós movimento. O Senhor espera de nós que nós desenvolvamos na presença dEle, no reino dEle. O Senhor espera que nós venhamos desenvolver os nossos talentos. O Senhor espera que nós venhamos desenvolver os nossos dons. Nós precisamos desenvolver musculatura espiritual. E às vezes, se nós formos deixando o desânimo, o cansaço nos abater, nós vamos só enfraquecendo, vamos ficando atrofiando. E quanto menos nós viemos à igreja, a gente vem à igreja, menos a gente quer vir. Quanto menos a gente faz para o Senhor, menos a gente quer fazer.
Porque a gente acha que é cansativo. Porque a gente acha que vai dar trabalho. Eu não vou pegar isso não, porque isso daí vai dar muito trabalho e eu já tenho as minhas tarefas, as minhas obrigações. Não posso me envolver com isso daí não. Olha, essa tarefa aí não é para mim. Se nós não tomarmos cuidado, nós deixamos as pequenas coisas que têm grandes significados para o Senhor, porque o Senhor está atento ao nosso coração quando nós desprezamos um talento. Quando nós desprezamos um convite para fazer aquilo que nós achamos que é pequeno. Mas nós esquecemos que nós precisamos desenvolver. O Senhor, Ele precisa nos amadurecer. Nós não chegamos a fazer algo que o Senhor espera que nós tenhamos maturidade para fazer. Nós não chegamos pronto, nós precisamos amadurecer, nos prepararmos. A história de José, quando nós observamos a história de José, se nós olharmos com os olhos humanos, nós vamos falar, gente, mas é uma injustiça. O menino foi tirado de casa, do amor do pai, dos seus familiares, pelos seus próprios irmãos. Que injustiça! José não merecia isso. José foi preso. José foi traído. José passou por tantas situações, mas por quê? Para que ele estivesse preparado para assumir aquilo que Deus precisava dele. E ele não poderia assumir se ele não estivesse preparado. Mas nós achamos que as pequenas coisas não valem a pena, que é melhor enterrar. É melhor enterrar porque não vai dar em nada. Então nós precisamos de ter diligência com as pequenas coisas, diligência com aquilo que nós fazemos e que ninguém vê, mas o Deus que nos vê em secreto, Ele nos contempla, e Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Os olhos dele estão atentos a um coração que não importa com aquilo que é feito para que os outros vejam, mas aquilo que é feito para engrandecer o nome do Senhor. Paulo, ele disse: em tudo sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantas vezes nós temos medo de perder posição, perder status, por vaidade, por orgulho. Quantas vezes, meus irmãos, nós achamos que servir ao Senhor é algo que tá bom, eu vou no culto aos domingos, eu vou no culto às terças, eu tenho um ID na minha casa. Glória a Deus, porque você tem um ID na sua casa. Mas quantas pessoas não querem se envolver com o Evangelho de Cristo? Paulo, ele era um homem que quanto mais ele sofria, mais ele ficava feliz, porque ele estava glorificando o nome do Senhor. Porque isso fazia com que o nome do Senhor fosse propagado. Deus não está preocupado em satisfazer o nosso desejo. Ele está atento a atender a nossa necessidade. E sempre as necessidades espirituais vêm à frente. O terceiro comportamento é a perseverança. É o bater e abrir-se-vos-á. E aqui eu quero fazer menção de quanto tempo nós investimos na oração. Quanto tempo nós estamos colocando as nossas vidas diante do Senhor em oração. Porque quanto maior o seu tempo de investimento na oração, maior vai ser a sua vitória.
Deus tem poder de mudar a história da nossa vida. Deus tem poder de mudar a sua história. Jabes foi essa pessoa que experimentou a mudança que Deus fez na vida dele. A oração de Jabes, em 1 Crônicas 4:10, Jabes invocou ao Senhor. E ele disse: Senhor, se me abençoares muitíssimo, se amplificares os meus termos, se a tua mão for comigo. E ele fez um pedido que eu achei assim espetacular. E se fizeres que do mal não seja afligido. E o que aconteceu? A oração dele foi ouvida. Ele não pediu aqui tudo que o nosso coração deseja? Nós não queremos ser abençoados? Amém? Glória a Deus. Nós não queremos ter os nossos termos amplificados. Nós não queremos caminhar com Deus? Queremos. E nós não queremos estar livres das aflições, das dores? Nós não queremos ter essa paz que excede todo entendimento? Mas o que fez com que o Senhor ouvisse essa oração de Jabes? Porque ele não pediu assim do nada. Deus fez. Eu sei que Deus pode fazer isso. Porque é através da fé, e Deus é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser. Mas Jabes, ele era um homem experimentado de dores, de sofrimento. E às vezes nós não queremos passar por dores. Nós não queremos aceitar o momento em que nós estamos vivendo, que está nos causando sofrimento. E às vezes nós colocamos Deus na parede. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, eu não mereço isso. Mas nós não queremos entender que a dor, ela vai produzir em nós frutos de arrependimento. A dor, ela vai fazer com que nós estejamos maduros para reconhecer quem é Deus na nossa vida e estarmos prontos para ser abençoados. Jabes, ele já tinha sido aprovado por Deus. A petição dele aqui foi só a cereja do bolo. O Senhor estava prontinho para abençoar Jabes. E quando ele abre a sua boca e ele faz essa oração, o Senhor concede o pedido de Jabes. Primeira coisa, nossa oração, ela precisa ter fé. Nós precisamos ter fé. Esses dias eu conversando com uma pessoa e ela tão desanimada da luta que ela está enfrentando, e ela disse para mim: eu não consigo orar por ele, eu não tenho fé. Se nós não temos fé, nós não conseguimos orar mesmo. E o Senhor, Ele espera de nós que nós tenhamos fé. É através da nossa fé que o Senhor faz. É através da nossa fé que o Senhor opera. É através da nossa fé que o Senhor faz milagres. Então nossa oração precisa ter fé. Se nós não tivermos fé, nada acontece. Segundo, a nossa oração precisa ter sinceridade. Porque aqui Jabes falou: Senhor, se a tua mão for comigo. E aqui Deus sabe quando você pede para o Senhor, mas você está pronto para permanecer firme, caminhando com o Senhor. Ou quando Ele te abençoar, você vai virar as costas e vai achar que é inútil vir na igreja terça-feira, num feriado. Você vai curtir o seu jatinho particular. Enfim. Você vai estar na presença do Senhor quando Ele te abençoar. Porque isso faz todo sentido. O Senhor, Ele sonda o nosso coração e Ele sabe quando nós estamos orando com sinceridade. Se nós estamos orando com verdade, se realmente é isso que está no nosso coração, ou se nós queremos aquilo para nós mesmos. Mas quando a nossa vontade está alinhada à vontade do Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar, em atender a nossa oração. Deus está com as bênçãos prontas a serem liberadas sobre as nossas vidas, mas nós precisamos estar prontos.
Às vezes a entrega de Deus não é uma resposta, é uma compreensão que eu não tenho. Abacuque, ele estava muito angustiado e a oração dele era de questionamento ao Senhor. Senhor, por que esse povo está vivendo dessa maneira? Senhor, quanta injustiça, quanta maldade. E a oração de Abacuque era de questionamento ao Senhor. Mas quando Abacuque, indignado com a situação, ele decide ir para a torre de oração e estar em vigília, o Senhor se revela a ele. E quando o Senhor se revela a ele, Abacuque compreende a vontade do Senhor. E quando Abacuque compreende a vontade do Senhor, a oração dele já não é mais de questionamento, é de adoração. E ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e assim ele começa a adorar ao Senhor. Porque às vezes nós precisamos de compreender, às vezes a resposta da nossa oração é uma compreensão que nós não temos. E é por isso que faz todo sentido quando nós buscamos ao Senhor através da oração, da leitura, e o Senhor se revela a nós. Cada dia, cada palavra que o Senhor vai se revelando a nós, vai nos dando força para nós alimentarmos a nossa fé, para nós amadurecermos na nossa fé, para que nós possamos estar firmados em Jesus, para que nada e nem ninguém roube a nossa fé. Deus escolheu para nós um caminho de paz, um caminho de plenitude. E esse caminho é Jesus. E é por isso que Paulo, ele tinha tanta alegria em servir ao Senhor Jesus, em fazer a obra. E por isso que ele tinha prazer. A palavra vai dizer no capítulo 1, versículo 12. Quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o melhor proveito do Evangelho. Tudo que me aconteceu, todas as prisões, todas as açoites, todas as dores, contribuíram para o proveito do Evangelho. Porque para mim, o meu viver é Cristo e o meu morrer é ganho. Como que você está vivendo? Quais as expectativas que você tem na sua fé, naquilo que você faz para o Senhor? É de algo para você obter para você? Ou é para glorificar o nome do Senhor, como Paulo fazia? Morrer para si mesmo e viver para Cristo. Porque tudo que ele tinha experimentado nesse mundo, nada se comparava à alegria que ele sentia em servir ao Jesus, em fazer com que o nome dele fosse glorificado. Fique de pé nessa noite. Como nós temos levado a nossa fé, como nós temos vivido a nossa vida com Jesus. Uma vida em que nós seguimos no automático. A gente vem nos cultos, a gente vai para o nosso trabalho. A gente vive a nossa vida da maneira que der para ser, para fazer. Você já parou para avaliar, para analisar o que Deus tem te chamado para fazer? A diferença que Ele conta com você para fazer nesse mundo? Feche seus olhos. E por um minuto, avalie como você está vivendo. Como você está conduzindo o seu dia a dia. Como você tem colocado diante do Senhor as suas petições. Você tem sentido essa paz que excede todo entendimento? Você tem sentido essa paz que guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus? Quando você ora, você sente paz? Você sente que o Senhor ouviu a sua oração?
Ou você se levanta sem concluir a sua oração, porque as ansiedades não deixaram que você concentrasse em Deus, com que você tivesse realmente um diálogo com o Senhor, colocando diante dele as suas ansiedades, os seus medos, as suas aflições. Você tem se concentrado em pensar naquilo que é bom, naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro? Ou seu coração tem estado contaminado com aquilo que o inimigo tem plantado na sua mente? Quantas vezes nós guerreamos situações em que estão somente na nossa mente? Na realidade não está acontecendo nada daquilo que a nossa mente está guerreando, mas nós estamos deixando que as vozes do inimigo estejam na nossa mente, alimentando, nutrindo os nossos pensamentos. Mas quando nós colocamos diante de Deus as nossas petições, quando nós colocamos diante de Deus as nossas aflições, quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós deixamos que a palavra do Senhor nos alimenta, nos nutre, o nosso espírito é nutrido e a nossa alma que tenta nos enganar com as nossas vontades, com os nossos desejos, ela fica tranquila. Porque aquilo que nos governa é o que estará mais nutrido. Se nós nutrimos a nossa vida com a palavra do Senhor, se nós nutrimos a nossa vida com oração, se nós nutrimos a nossa vida com o Espírito Santo, é isso que vai nos governar. É isso que vai ditar como serão as nossas ações, como nós conduziremos a nossa vida. Mas se nós deixamos a nossa vida ser nutrida pelas dores, pelas notícias, pelas situações que nos angustiam, é isso que vai roubar a nossa paz. E eu quero te fazer um convite especial. Se tem alguém aqui nesta noite que adentrou aqui nesta igreja e que não tem experimentado essa paz que excede todo o entendimento, essa paz que só Jesus tem para nos dar, essa paz que Paulo sentia mesmo estando preso, mesmo estando sendo açoitado, mesmo estando sofrendo. Ele foi picado por cobras, ele sofreu naufrágio, mas nada disso mudou a sua concepção de quem era Cristo na vida dele. Nada disso colocou em dúvida se estava valendo a pena o que ele estava fazendo para servir ao Jesus, porque ele sentia essa paz que excede todo entendimento. E mesmo em meio às aflições ele sentia essa paz. E se você está aqui nesta noite, se você adentrou aqui nesta noite e ainda não fez esse reconhecimento diante dos homens, de que Jesus é aquele que pode mudar a circunstância da sua vida, é aquele que pode mudar a sua história, só Ele pode trazer essa paz que nós buscamos, mas não encontramos em outro lugar se não for em Jesus. Tantas fraquezas diante da tua grandeza, o que se vê, o coração sente, o corpo responde, minha alma não mente. Sonda agora esse coração, veja, Senhor, se não tenho razão, mas eu não quero ser. Você tem a oportunidade de vir. Espírito Santo, pode ser. Vem até a frente se você ainda não fez esse reconhecimento diante do Senhor. E fazer morada. Vem aqui na frente para você receber a oração e esse reconhecimento de que só Jesus pode nos dar essa paz. É o teu lugar, faça morada. Para que o Senhor possa fazer morada no seu coração. Te convido a nunca mais me deixar aqui. Faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim, faça morada em mim. Eis-me aqui, tantas fraquezas diante da tua
você sentiu desejo, vontade de vir aqui na frente e sentir essa paz, essa paz que só o Senhor pode nos dar. Não volte para sua casa, não volte vazio, mas vem aqui na frente, vem aqui na frente para você sair daqui regozijando na presença do Senhor. E essa paz alcançará o seu coração. Temos alguém que deseja hoje vir aqui na frente e reconhecer a Jesus como seu Salvador? Se você veio e está sentindo esse desejo de vir aqui na frente, não volte para sua casa. Talvez por vergonha de vir até aqui, ou talvez por medo de alguma situação. Não volte para sua casa, mas você tem a oportunidade até o final do culto de receber essa oração, aceitando a Jesus como seu Salvador e de viver essa paz que excede todo entendimento. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.